The Last of Us, último episódio, já veio estar entre nós a todos os telespectadores que estavam esperando tanto essa série, que começou no dia 15 e acabou agora no dia 12 de março. Então hoje eu vou falar sobre esse último episódio de The Last of Us. E como sempre, dando todos os detalhes de cena após cena, além de fazer aquela comparação com os games e muito mais. Então fique até o final do vídeo para não perder nada. E já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, dê o like, que isso vai me ajudar muito a trazer mais conteúdos legais aqui sobre The Last of Us e sobre essa porra toda desse entretenimento do caralho. Então, sem mais enrolação, vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Will, esse é o Strot Games. Hoje vamos fazer uma análise falando do último episódio de The Last of Us. Fiz uma live aí ontem, que eu tô gravando agora, dia 13, um dia depois de The Last of Us. Espero colocar o vídeo no ar o quanto antes, mas ontem já fiz um vídeo falando aí sobre meu react, praticamente na hora ali que saiu o episódio. Eu já acabei fazendo um vídeo ali, tá legal, já tem umas informações interessantes e hoje vamos dar detalhes desse episódio aí incrível, dessa série maravilhosa. Então, já vai escrever nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês acharam que foi um episódio bom. Vamos falar basicamente sobre esse episódio. Obviamente depois vou fazer uma análise aí com spoiler de tudo que aconteceu até agora nessa série. Então, começando pelo início do episódio. O início do episódio é um momento muito legal, que a gente já começa a se remeter a Ellie dos games, porque quem fez essa cena aí é Ashley Johnson. Para quem não sabe, é a atriz que fez a Ellie nos games. Se você jogava em português aí, a gente tem uns dubladores incríveis, como o Luísa Casper, que fez a dublagem no português BR, mas na voz original é Ashley Johnson. Eu joguei em inglês, então fiquei com essa percepção aí muito da Ashley Johnson, e a aparência também lembra bastante, porque ela serviu de modelo também para fazer a Ellie. A tensão mínima nesse momento já faz tremer todo e se cagar nas calças. E tem um easter egg muito legal nessa cena, que é algo muito interessante, que é a casa essa. Agora, um pequeno spoiler da segunda temporada, lembra muito a casa do final do jogo de The Last of Us Parte 2. Lembra muito essa casa. Não vou dar mais detalhe aí para não dar um spoiler e estragar toda a experiência de vocês do futuro. Mas quem sabe, sabe. No momento de Anna, que é a mãe da Ellie, tá ali fugindo, desesperada e dando a luz a Ellie literalmente, e a gente fica muito tenso, e quando chega um infectado para morder ela, é o momento onde parece que ela vai ser assim, mordida ali, não vai ter como sobreviver aquilo. Obviamente ela foi mordida e conseguiu matar, assim, com muita garra. A gente vê que a mãe da Ellie era fodona que nem ela. E nessa de matar esse infectado, ela acaba percebendo que ela foi mordida na perna. E foi um momento que deu desespero, ao mesmo tempo a alegria de ver a Ellie ali no chão, porque a Ellie, ela tinha dado à luz a recém, e ela quis dar conforto para a pequena Ellie ali, que estava recém vendo o mundo dessa forma caótica, mas ao mesmo tempo ela conseguiu deixar a Ellie tranquila. E depois ela corta o cordão umbilical, que é algo que é desmentido depois, porque quando aparece toda a abertura e aparece Marlene entrando no local com outros vagalumes ali, a gente percebe isso, que a Anna não quis falar a verdade, porque ela sabia que a Marlene ia acabar deixando elas morrer ali, e que não ia cuidar de criança infectada porra nenhuma. E daí ela, com aquela coisa de mãe, de proteção, que esse episódio quer dizer isso, né? Proteção, amor materno e fraterno, no caso, e depois já vai chegar lá. Anna acaba tendo esse feeling aí de falar pra Marlene de que ela tinha cortado um cordão umbilical antes da mordida, que foi uma mentira, mas que no final deu muito certo. E outro momento muito tenso é quando ela pede pra Marlene, que conhecia ela desde sempre, como elas mesmas tinham falado, elas eram amigas desde o início, enfim, e que ela pede pra Marlene matar ela, e Marlene diz que não, mas ela fica sofrendo lá e dá muita pena, e ela acaba matando para livrar a amiga desse cargo horrível de se transformar, enfim, é algo que ninguém deseja. Então, posteriormente, isso já mostra ali Ellie muito pensativa, já mostra o futuro, ou melhor, o presente, Ellie muito pensativa, e Joel sendo mais fofinho do que nunca. Joel sendo querido, querendo fazer as coisas para agradar Ellie, ele já tá naquele lado amoroso com Ellie, né? Como a gente sabe da forma que ele recebeu Ellie no final do último episódio, a gente percebe isso, que ele tá querendo agradar Ellie o tempo todo, e que Ellie não tá sendo daquela forma que ela estava sendo antes, fazendo as brincadeiras, contando as piadas de Joel ranzinhos. Ele tá querendo recuperar esse tempo perdido, e
mostrar, ele se entregou totalmente a Ellie. E aí na relação deles indo conversando, Ellie muito quieta, a gente vê que os agrados não vão deixando Ellie se comover com isso e não penetra nada na cabeça dela. Aí tu vê até uma certa inversão de papéis. Aí. Em um local muito próximo, o Joe fala sobre tocar violão com Ellie, que é algo muito legal, que ele fala também no primeiro jogo, que vai refletir no futuro também. Ele fala, sim, pode ser, ela não mostra muita empolgação, exatamente como foi nos games, então eles vão falando isso, vão tendo conversas muito importantes nesse momento que eles estão andando na estrada. Então que eles chegam num local fechado e tem uma cena muito igual, que é o momento que Joe dá o pezinho para Ellie, ele até pergunta para ela antes como ela tá, ela fala que tá tudo bem, ele fala, tu tá meio quieta, mas eu te entendo. Então fica aquela coisa assim, ela não, tô bem, ela não admite ali, ela não quer falar sobre aquilo, na realidade ela tá quieta porque ela realmente tá num momento traumático da vida dela. E aí, nesse momento, Joel vai dar o pezinho pra ela, ela tem uma escada e ela joga literalmente a escada e sai correndo, assim, é um momento que a gente fica perdido. Eu me lembro que quando eu vi isso num game no primeiro momento, eu pensei, meu Deus, o que ela vai fazer? O que essa guria tá fazendo? Eu já fiquei com raiva, assim, realmente nos passa essa impressão, me passou essa impressão de novo, embora eu já tivesse desconfiado do que viria a seguir, eu fiquei tenso, porque ali a entrega dos atores é tão boa que nos convence, talvez até do contrário, então, realmente, mesmo vendo pela primeira vez a série, e tendo jogado o jogo 300 vezes, eu fiquei assim, quase com a mesma sensação. É então que tem um dos momentos mais lindos do episódio, fez encher os olhos de lágrima, que é o momento das girafas ali, que realmente usaram uma girafa de verdade. Essa não é uma girafa de mentirinha, não. Essa girafa é real. E é um momento muito lindo e como nos games, ele fala pra Joel não assustar ela, mas o Joel, da mesma forma, com as mesmas palavras, ele fala, não, vem aqui e tal. E ela, o que tá fazendo? Ele, não, vou dar uma comida pra ela e tal. E faz a Ellie alimentar a girafa, um momento lindo que eu gostaria de passar isso uma vez na minha vida, alimentar um animal tão grande com uma língua tão gigantesca. E aí a Ellie dá a folha para a girafa come, assim, é um momento muito bonito, e a Ellie volta a ser criança naquele instante, volta a ter aquela coisa bonita que existe dentro daquela inocência que foi quebrada, mas ainda existe aquela coisa pura dentro dela, de ver um animal tão bonito e algo que nos faz pensar e refletir sobre a natureza. E girafa é algo que já apareceu em outros episódios, é algo que sempre mostra no The Last of Us, é quase que um símbolo da natureza e de tudo que é melhor ainda que sobrou no mundo. É então que eles saem do local e vão para outro lugar, onde é também muito próximo ao que foi nos Games 2 ali no murinho. Muitas fotos foram tiradas desse local, então já tinha visto algumas fotos dessa cena, sabia que isso ia acontecer, os dois conversando, mas não mostrava as girafas, em nenhum momento mostrou isso. Eu achei algo muito legal, porque a gente ficava na expectativa, quem jogou o jogo queria ver as girafas e quem não jogou ia ter essa surpresa maravilhosa. É então que tem a conversa de Joel e Ellie, onde Joel tá pensando numa situação de desistir de tudo aquilo, ou melhor, salvar a filha dele, que é a Ellie, que é assim a filha dele, a pessoa que ele está cuidando, que cuidou dele, eles têm um amor um pelo outro. É o pai e a filha que se escolheram ali na situação. E aí a Ellie fala que ela não queria ter passado por tudo isso em vão e que eles vão até o final, depois tu me leva onde tu quiser. E foi um momento bonito, assim, a forma que ela falou também nos convenceu e foi muito intenso. Amo a forma dos games, mas na série, como eles estão conseguindo fazer tudo ficar mais intenso e mais legal também. É então que nesse instante eles acabam saindo dali e eles vão para um local também que lembra muito os games, que é um local ali de medicina, que a Ellie pergunta se é da Fedra, se Fedra tem a ver com esse local tal. Joe fala que não e começa a explicar, e eles têm uma das conversas mais bonitas dos dois aí, eu acho que de toda a história, que é o momento onde Joel fala que ele tentou se matar depois de ter perdido Sarah. Ele já tá se sentindo à vontade de falar de Sarah, que é o maior trauma da vida dele. Ele fala para Ellie e a Ellie fica bem chocada e ela fala que as coisas podem cicatrizar com o tempo, e Joel fala que não cicatrizam, que as pessoas podem mudar, que há modos ou pessoas que podem aparecer na vida dele que pode mudar isso e ajudar essa dor a passar. E se referindo obviamente a Ellie, então ele basicamente faz uma declaração para Ellie
um eu te amo de forma diferente, e Ellie responde com que bom que você não morreu também, que foi uma forma dela responder te amo. É engraçado que os dois são muito durões e eles não costumam falar coisa na cara das pessoas, é muito difícil. Tanto Ellie no episódio número 7, que ela tem um beijo assim, quase como se fosse um soluço, um espirro, assim, algo espontâneo, mas que não tem tanta personalidade dela de se expressar tanto para uma pessoa. E ali os dois são assim, e eles se expressam dessa forma. A gente vê que o amor deles está ali. Eles enchem os olhos de lágrimas e fazem a gente se emocionar também. Aí Joel já quer descontrair, fala o livrinho de piada, aí ele começa a contar piada, eles estão num momento assim, auge, né, de alegria já, depois das girafas, obviamente, se descontraindo, e já acontece o ataque dos vagalumes aí, que derruba os dois, e Joel desmaia e Ellie fica acordada, ela acaba saindo dali, gritando pelo Joel, diferente do que aconteceu nos games, que acontece uma série de infectados no túnel, um momento muito tenso. Eu não estava esperando isso na série, porque eles não têm colocado tantos infectados. Acho que eles deixaram essa renda tudo pro episódio número 5 e foram pingando infectados aí no decorrer dos outros episódios. Mas algo que não me incomodou, porque daí pois Joel acorda e tá Marlene na frente dela e os dois começam a conversar e Marlene já fala a respeito da condição da Ellie, que ela já tá na mesa de cirurgia e que é algo muito horrível pensar nessa situação de alguém que já tá na mesa de cirurgia. Eles falam nas entrelinhas e não concretizam que Ellie vai morrer, mas é óbvio que ela vai morrer se tirar o vírus da cabeça dela, do cérebro dela, porque Joel sabe que o vírus cresce lá no crânio, dentro do cérebro dela. E aí ele já fica desesperado. E o momento que ele fica desesperado e revoltado é um momento que dói muito de ver, porque a gente vê ali um pai que vai perder a sua filha, a gente sente isso, e na hora ele já leva uma coronhada no bucho ali, que ele deixa ele mal, e Marlene fala, se ele reagir, fazer qualquer coisa, mata ele. Ela simplesmente fala isso. Ela também demonstra que ela gosta muito da Ellie, de que ela tinha essa responsabilidade de cuidar da Ellie, que para ela é muito difícil. A gente sente que para ela é difícil, mas ela tá naquela coisa da humanidade, agindo com a razão e não com a emoção, né? Ela tá tentando fazer a razão prevalecer, enquanto o Joe tá totalmente emoção, o coração dele que manda ali, foda-se o resto do mundo, literalmente. Porque eu acho que a maioria das pessoas que assistem acabam pensando da mesma forma que o Joe, que não tem como. O ser humano é egoísta e não adianta. Para salvar o que é seu, você faz o que puder, nem que tenha que sair atirando em todo mundo e explodir o planeta. Obviamente tem que sair do planeta antes, porque senão tu vai morrer também. Então que tem uma cena aí bem tensa, Joe saindo com 2 seguranças, no game é um só, e aí eu já fiquei muito tenso, 2 caras atrás dele, eu pensei, como é que ele vai se livrar disso? Joe, uma jogada de mestre, ele consegue matar os 2 assim, muito ninja, muito rápido. Ele fez um dos golpes mais precisos ali também, ele ia morrer se não tinha outra possibilidade, ele tinha que salvar a Ellie. Ele faz aquela pergunta ali pro cara, onde é que fica a sala de cirurgia, onde é que ela tá, e ele não responde, ele pega, ele não tem tempo pra isso, pum, dá um tiro na cabeça dele. Aí ele sai que nem serial killer matando todo mundo, algo que foi mais fantasioso de um homem matar tanta gente no hospital, mas deu pra ver que aquela raiva, aquela proteção de pai naquele momento ali foi muito bem justificado. Isso aconteceu uma vez só na série, então essa coisa mais heróica de tu fazer um monte, embora seja matando um monte de gente que tem filho e tem família também, mas conseguir fazer algo mirabolante assim dentro de uma situação tão difícil ali, aconteceu uma vez na série e foi muito bem empregado, tanto que eles não fizeram uma cena de ação propriamente, e sim uma cena de perturbação ali. Dava pra ver que a música ficou abafada, a gente como se estivesse dentro da cabeça de Joe, e dá pra ver a revolta dele, muito preciso, assim, que nem um animal assim, faminto, mas querendo só chegar aonde ele queria chegar, que é na filha dele. Então ele vai passando por toda a situação assim, e foi uma forma de mostrar também para o telespectador como foi horrível aquilo, né? Porque a gente viu como algo que remetia ao que tinha sido nos games, que tu tá ali jogando e foda-se, tá matando todo mundo como se não fosse qualquer coisa, mas na série mostra o quanto ele foi mal, ele tava cruel, o quanto ele é bandido de certa forma e não tá nem aí pra ninguém, ele tá só pra quem interessa pra ele, que é ele. E quando ele chega na sala de cirurgia, o médico
da mesma forma Rosita, e muitas pessoas sabem quem é esse médico, mas também não vou dar spoiler aqui. E o médico sem arma, sem situação nenhuma para poder combater com um cara com uma arma na mão. O Joe dá um tiro na cabeça do médico. Momento assim absurdo e muito pesado. Joe pede pros enfermeiros se virar de costas. Ficam ali de costas, ele não resolve não matar eles. No jogo a gente pode matar todo mundo ali, então também é uma coisa que acontece, mas aí na série eles mostram isso. Ele não matou aquelas pessoas, conservou aquelas pessoas e pega a Ellie e sai. Nessa saída ele já tá ali com o hospital inteiro morto praticamente ali, e no elevador aí tem a Marlene chegando para Joel para falar ali para ele, tentar convencer ele de que ainda podem curar a humanidade. Na realidade, o médico já tinha ido pro saco, mas enfim, esse é um fato interessante ainda que eu vou falar num próximo vídeo. E Joel fica ali naquela situação, conversando com Marlene baixando a arma, e aí corta pra cena já ele no carro, já assistindo ele assim naquela situação do que ele passou, provavelmente refletindo sobre tudo aquilo que ele fez, mas olhando Ellie, sua filha, lá atrás. E ela acorda e pergunta para ele, e ele fala que existe mais pessoas para ser cura, ele inventa essa história aí, que por mais que possa existir, ele não tem comprovação de nada, e aí ele faz a maior mentira, que é falar que o sangue dela não presta para nada, ou melhor, a imunidade dela não ia adiantar de nada, porque realmente não existe a cura. Então esse foi o momento, e a gente vê o quanto Ellie fica triste, também porque ele confessa para Ellie que Marlene morreu. É claro, ele não fala que foi ele que matou, né? Mas Ellie fica pensando assim, porque ela pergunta sobre Marlene e ele simplesmente não fala nada e fala desculpa. Então dá a entender para Ellie já que ela morreu. E aí a Ellie já fica bem decepcionada nisso. Aparece Joe matando Marlene numa cena ali igualzinho a cutscene dos games, que eles fizeram exatamente. Eles não grudaram tudo, Joel saindo do hospital e matando Marlene. Eles fizeram isso entre a conversa dele com Ellie, uma conversa posterior, e da mesma forma. Foi incrível isso também. Aí então que aparece eles saindo do carro, o carro estragando, e o Joe fala que eles vão a pé. O Joe tá num astral diferente, tá assim, vou começar uma nova vida aqui pra frente. E Ellie vai indo junto com ele, e ele vai falando de Sarah, falando que Sarah ia gostar muito de Ellie. E a Ellie pergunta por quê, fala, porque você é muito engraçado. E o Joe tá assim, mais amor assim pelaquela filha dele, aquela coisa pai mesmo, assim, um amor verdadeiro. Até que chega na última cena do episódio, onde Ellie não tá afim de falar, mas ela sabe que tem que falar, porque tem algo incomodando ela, e ela acaba falando sobre tudo que aconteceu, sobre todas as coisas. Confessa que a primeira pessoa que ela matou foi a melhor amiga dela, que foi Riley, que já tinha dado a entender, porque a gente sabia que só as duas tinham ficado, algo que não mostrou na série como aconteceu isso. Até um momento no flashback no futuro poderia mostrar, ia ser bem pesado, mas acho interessante. E aí acaba Ellie falando para Joe diversas coisas, e Ellie pergunta, né, faz a pergunta se era tudo verdade, para ela prometer para ele se era tudo verdade. Ele fala, tudo que eu falei era verdade, e ela dá aquele ok e termina o episódio. Eu confesso que quando terminou o episódio no The Last of Us Parte 1, eu fiquei assim, eu junto com a minha esposa, nós ficamos assim, sem palavras, que muita coisa tinha acontecido, foi difícil refletir tudo. Fiquei com uma certa decepção no início, porque, nossa, acabou assim, e meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas hoje em dia eu acho cada vez mais perfeito. Toda vez que eu vejo esse final, me emociono, e é o melhor final que eles poderiam fazer. Até achei que a série poderia fazer uma coisa diferente, mas eles estão sendo fiel até agora, muito fiel, e acho que não precisava ser mais fiel do que isso. A série mostrou muita coisa boa. Acho que para quem é novo e viu essa história, pode ficar muito satisfeito com isso. E então acho que foi tudo perfeito. Acho que a série conseguiu trazer pessoas novas para esse mundo de The Last of Us, que não iriam jogar os jogos e que talvez um dia joguem agora, sabendo da história e sabendo a profundidade que essa história é, e sabendo que pode ter coisas diferentes, que é sempre legais. E realmente fiquei muito feliz, assim, acabei com uma barriga cheia, ao mesmo tempo querendo ver tudo de novo. Fale aqui nos comentários se vocês gostaram do episódio, se vocês acharam que foi bom.
The Last of Us mudou minha vida de forma de pensar em diversas formas. Ainda temos a possibilidade de dar parte 2, que está cada vez se concretizando mais devido a esse sucesso e das confirmações, obviamente, que deram. Mas fale aqui nos comentários. Não esqueça de dar o like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal. Se quiser fazer qualquer contribuição, tem meu Pix aqui embaixo. Então nos vemos na próxima. Falou!